Vídeo, né? Eu tô aqui perto do Beethoven, ó. Vou ver aqui se dá de mostrar. Eu tô aqui perto do meu cachorrinho porque ele costuma ficar na maioria do tempo sozinho. Ele não gosta muito de sair, não gosta muito de enturmar com os outros cachorros não. Então de vez em quando eu venho aqui para ficar pertinho dele. Galera, eu vim fazer um vídeo. Eu acordei hoje cedo e veio esse pensamento no coração, né? Quando a gente começa a chegar numa determinada idade, a gente começa a ser seletivo, né? Com questão de amizade, né? A gente começa a ter mais maturidade. E aí eu queria contar uma história para vocês, que isso aqui vai servir de exemplo, né? O quanto as pessoas são ingratas, o quanto por mais que você ajude, as pessoas muitas vezes não torcem por você. Eu vou contar uma... Eu creio que um dia ela vai assistir esse vídeo e tomara que ela reflita, entendeu? Até me afastei dela, fiquei sabendo que ela andou falando mal de mim. E eu me afastei dela, bloqueei ela das minhas redes sociais, do meu WhatsApp, do meu Facebook, do Instagram. E resolvi seguir a vida, né? Mas eu vou tentar falar algo aqui que pode servir de lição para cada um de nós. Essa fulana... eu já fiz faculdade com ela, né? Eu já fiz faculdade e ela era um tipo de pessoa que ela era muito puxa-saco. Puxava saco dos professores, né? Levava bolo, levava isso, levava aquilo. E tinha ela e outra galerinha, né? Fazia de tudo para agradar os professores, né? E às vezes excluía a turma toda. Levava bolo, levava essas coisas e excluía a turma toda, né? Só chamava os professores ali para puxar saco, né? Para bajulação. Eu nunca gostei disso, né? Sempre gostei de conquistar minhas coisas com esforço, sem bajulação, sem andar humilhando os outros, sem, vamos dizer assim, sem estar pisando nos outros, sabe? Sempre com humildade. Então essa fulana era desse jeito, né? Ela se unia com a galerinha ali da frente. E ela sempre, né, levava bolo para os professores, às vezes levava ali bolo, lanche ali, e na cara dura, sabe? Escorraçava o resto da turma todinha e fazia bolo para os professores. Ela e mais uns 5 colegas de classe. E aí o que acontece, gente? Sempre quando ela precisava de ajuda, em quem ela vinha pedir arrego para ajudar ela nos trabalhos da faculdade, porque ela, né, a questão da experiência acadêmica dela, eu acho que foi a primeira vez que ela fez um curso superior. E aí beleza, eu ajudei ela tudinho, ajudava ela a fazer trabalho, né, artigo, essas coisas tudinho que ela não conseguia fazer, eu fazia, ajudava ela, não cobrava nada. Aí os tempos foi passando, eu consegui um emprego em uma determinada escola, né? E por incrível que pareça, né? Até quando foi para ensinar o sistema do SGE, né? O sistema lá do diário eletrônico, foi eu que ensinei para ela. Você vai vendo o que a gente ganha, sabe? Por isso que tem que esperar a recompensa de Deus mesmo, porque o ser humano muitas vezes ele é muito ingrato, sabe? O ser humano é muito falso. Por isso que hoje em dia eu ando só. Se for para andar com alguém, no máximo com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Confio muito nas pessoas, sabe? Questão de amizade. Porque eu vejo que às vezes os próprios amigos, as próprias pessoas que são próximas da gente, com exceção ao pai, mãe e irmãos, acontece, é um fato, né? Mas quando eu falo da minha vida, com exceção a esses, muitos aí podem fazer mal com você, entendeu? Às vezes seu próprio melhor amigo. Você viu aí, né? O fato do melhor amigo traiu o próprio, tipo assim, o melhor amigo se envolvendo com a esposa dele, entendeu? E tipo assim,
Errada também é a mulher, né? Que deixa fazer isso. É por isso que eu falo que eu não confio muito nas pessoas. Eu sou mais confiar aqui no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos e nos meus cachorros que nas pessoas. Então, gente, aí como eu ia falando, né? Eu ajudei ela a fazer os diários. Tudo que ela me pediu, eu ajudei. Aí você sabe o que aconteceu, gente? Aí eu trabalhei um tempo. Eu fiz o concurso da educação de Palmas, entendeu? Na prova lá, nas provas lá de questões, eu fiquei com 65. Na redação eu fiquei com a nota mínima, que foi 40. Eu não tinha estudado muito, não tinha me aperfeiçoado, só estudei mais. Foi na área específica, esqueci de estudar a redação. Então eu tirei a nota mínima. E ainda foi com a prova de título também. Eu consegui, né? Eu consegui. Por exemplo, os que ficaram com maior nota foram chamados, né? E eu consegui chegar no nível de aprovação, mas com a nota mínima, né? Pode ser que mais para frente eu venha a ser chamado, né? E aí o que que acontece? Quando essa fulana, que eu ajudava tanto ela, não vou falar o nome dela não, isso quer servir de exemplo para vocês. E essa fulana que eu ajudava tanto ela, sabe? Nunca deixei de estender a mão para ela. Ela foi a primeira a falar mal de mim com uma pessoa que eu tinha muita afinidade. Ah, porque ele não vai ser chamado não. Ele não vai ser chamado não porque ele não tem foco, é a pessoa que não tem foco, entendeu? Ela fala porque eu não tenho foco, sabe por que que é? Porque eu tenho 4 graduações. Eu tenho uma graduação em administração, outra em pedagogia, e outra em ciências biológicas e outra em matemática. Tenho 3 pós, né, de gestão pública municipal, gestão pública em saúde e de ensino em matemática. Então ela disse que eu não tenho foco porque eu tenho esse tanto de graduação, essa quantidade de graduação e pós-graduações. Primeiramente, sempre gostei de estudar, né? E também quando eu era criança, eu não gostava muito de estudar, reprovava. E um dia eu pedi para Deus está de prova, falei: Deus, me ajude a ter o gosto de estudar, me ajude a ter a força de vontade de estudar, porque eu faltava para ir para a escola, né? Eu ia para o caminho, quando chegava no meio do caminho, ficava na rua, nem ia estudar, não ia. Né? E minha mãe só foi descobrir lá pro final, né? Porque naquele tempo lá a questão de conceito de classe, essas coisas, não era igual aos dias de hoje. Então eu pedi isso para Deus, sabe? E aí eu acredito que foi Deus que colocou em mim o gosto de estudar. Pois bem, eu fiz administração de empresas, para minha primeira graduação que eu fiz. Foi administração de empresas e me arrependi. Era um mercado que não estava muito bom, eu entregava meus currículos nas empresas aí, ninguém me contratava, né? Porque a diferença do contador para o administrador é porque o contador é obrigado a ter um contador em toda a empresa. A empresa tem a obrigação de contratar um contador. Administrador não é obrigatório ter um administrador dentro da empresa. Então me frustrei. Então eu sempre tive vontade de fazer agronomia, medicina veterinária, zootecnia, esses cursos. Mas como eu nunca tive condição, eu fiz ciências biológicas. Aí no mesmo tempo apareceu um curso de graça de pedagogia, eu fiz pedagogia também. Então eu estava fazendo 2 cursos, pedagogia e ciências biológicas. E aí eu terminei meu curso de ciências biológicas em 2017. E aí eu comecei a arrumar um serviço na área para me dar aula, para me ministrar aulas. E aí o que acontece? Eu percebi que a área de biologia estava muito defasada, né? Que já tinha muito profissional trabalhando na área. E aí, como eu trabalho de contrato, né? Eu trabalhei durante 8 anos na educação. Eu imaginei assim, eu falei: eu vou fazer matemática. Por quê? Porque na área de matemática, física e química é a área que está mais deficiente de professores. Então eu falei: não, eu vou fazer matemática. Aí eu peguei e fiz matemática. Terminei o curso, também trabalhei na área, né? Já trabalhei na área de pedagogia também. E aí o que acontece? Foi o que eu imaginei. Eu falei: se eu não conseguir arrumar serviço na área
Se ficar o mercado de trabalho ficar defasado para mim na área de biologia, eu migro para a área de matemática, entendeu? E fiz o curso e tal, e terminei, sabe? Lá no lugar lá onde eu trabalhava, era... Eu assim, eu não tô falando aqui para mim me engrandecer, de maneira nenhuma, mas... Eu acho que da pessoa que tinha mais graduação e pós-graduações era eu, entendeu? Que é tanto que... Totalizando, né? Eu tenho 7 diplomas, né? E aí ela falou desse jeito: não, ele não vai passar não, ele não vai ser chamado, que ele é muito foda, ele não tem foco não, entendeu? Me criticando, torcendo pra minha derrota, entendeu? E eu tudo que eu fiz foi pro bem dela, entendeu? Nunca deixei de estender a mão pra ela, nunca. Eu nunca deixei de estender a mão pra ela, nunca. Não, na hora que tu quiser. Quer 12 horas, 11 horas? Na hora que tu tiver... Não, na hora que tu tiver desocupado, eu tô disponível. Pode ser 12 horas? Pode ser. Tá bom. Tá, beleza. Tá. Tá bom. Vou falar pra ela. Aí, ó, aí saiu o resultado, né? Eu fui aprovado na prova objetiva, na prova de redação, né? E muitas vezes eu não tirei uma nota maior por eu não ter me esforçado mais, por eu não ter me dedicado mais. E ela chegou e falou isso pra pessoa lá, que eu tinha muita afinidade, que eu conversava muito com ela. Não, ele não vai passar não. Ele não tem foco, entendeu, né? É muito fora de foco e não vai passar não. Vocês acreditam que ela falou desse jeito? E é assim, ó, doeu meu coração, né? Inclusive eu bloqueei ela das minhas redes sociais, bloqueei ela do meu Facebook, do meu WhatsApp, porque o que eu ganhei em troca disso foi a ingratidão, né? Foi ingratidão. Então assim, ó, que isso serve de exemplo, né? Que isso venha servir de exemplo para nós, né? Por ela ter, por essas pessoas que às vezes, né, precisa da gente, mas só procura a gente que não precisa da gente, né? Mas numa oportunidade vem para falar o nome, vem para criticar a gente, mas eu creio que isso no fundinho é inveja, sabe? É inveja, eu não... Entendeu? Eu sou uma pessoa simples, mas eu vejo que no fundo é inveja. Só que eu peço para Deus abençoar ela, para Deus iluminar ela. Só que a amizade eu não quero mais não. Entendeu? A amizade, eu não quero aproximação. Sabe? Porque na medida das vezes também a gente vai... Na medida que vai chegando a idade, a gente vai amadurecendo, sabe? E hoje em dia não quero nem papo, não quero amizade com ela. Só peço que Deus abençoe ela, sabe? Mas graças a Deus que por causa dessa crítica aí dela, eu tô fazendo cursinho na determinada... Olha o Beethoven, ó. Eu tô fazendo cursinho preparatório, né? Para 2 áreas que eu vou fazer, e eu tô aproveitando fazer agronomia também, né? Mas é as áreas que eu sempre tive interesse de atuar, foi na área de agronomia, zootecnia, na área de medicina veterinária, né? Porque, ó, vocês veem aqui meu canal, eu gosto muito de animais, muito mesmo. Muito de cachorro, entendeu? Eu não tenho vergonha, ó. Olha o loirinho aqui, ó. Não tenho vergonha de estar aqui abraçando meu cachorro, ó. Sabe por quê, gente? Esse aqui, ó, com exceção ao seu pai, sua mãe e seus irmãos, esse aqui, ó, é o nosso melhor amigo, ó. Esse aqui ele não trai você não, ó. Tá vendo? Ele é muito... ter esses aqui como amigo, ó, é muito melhor do que determinadas pessoas, né? Então, como diz, né? Tem aquele ditado: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais, né? Então aí, que Deus abençoe vocês, que eu peço aí, dê um like, compartilha,
né? Curte. E que Deus abençoe vocês, sabe? Esse canal aqui não foi em vão não, gente. Sou uma pessoa que eu já fui crente de igreja, sabe? Eu hoje em dia, depois que eu me aprofundei muito na Bíblia, estudei muito a Bíblia mesmo, li umas 13 vezes, eu vi que muita coisa que esse pessoal aí fala, esse pessoal aí prega, entendeu? Eu vejo que é muito contrário ao que está nas escrituras. É sua mãe, para, Beethoven. É sua mãe. Olha a Malu aí, ó. É mãe do Beethoven, ó. Que é o territóriozinho aí dele. Aí ele... Aí, ó, melei de tinta todinha, ó, que eu passei o remédio nele aqui, ó. Então, assim, gente, fugiu até do meu raciocínio aqui, que eu ia falar. Então, gente, que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine, né? E valorize as verdadeiras amizades, sabe? E as falsas amizades, aqueles que só querem seu mal, se afaste deles, entendeu? Não vale a pena. Não vale a pena, sabe? Perdoa, sabe? E segue sua vida. E como eu ia dizendo, gente, sabe por que hoje em dia eu não frequento a igreja? Porque é assim, ó, tem muitas doutrinas aí, muitos ensinamentos que eles vão muito pro lado da teologia, né? A teologia, o que foi ensinado lá, os que os teólogos aprenderam, que muitas vezes não tem base bíblica, né? E hoje em dia eu vejo também as pessoas falarem de dinheiro, de prosperidade, sabe? Bênçãos, riquezas. Eu creio que eu tenho um chamado de Deus, eu já senti isso. Mas assim, ó, se um dia Deus, né, me conceder de eu abrir um ministério, eu não vou falar de prosperidade. Se eu for falar na questão da prosperidade, é a questão do esforço próprio, entendeu? Se você se esforçar, se você batalhar, se você correr atrás, se você acreditar em você, você vai vencer, entendeu? Você não desistir, você persistir, você confiar em Deus, você vai prosperar, você vai ser abençoado, Deus vai te abençoar, né? Você sendo honesto, você sendo justo, né? Você obedecendo os mandamentos de Deus. A minha pregação vai ser essa, entendeu? Voltada muito para ajudar os pobres, os necessitados, entendeu? As pessoas que realmente precisam, né? Como se diz, eu esqueci uma parte na Bíblia, né? Que diz que a gente tem que focar o máximo possível nas coisas do céu, né? E não focar muito nas coisas terrenas. Eu digo isso a questão da pregação, gente, né? Se um dia Deus me abençoar, de eu ser um pastor, um pregador, de eu falar de Deus para as pessoas, eu vou fazer isso, sabe? A minha pregação vai ser voltada para converter as pessoas, para levar as pessoas para o reino de Deus. Eu nunca concordei desse negócio de campanha, sabe? Bênçãos financeiras, sabe? Campanhas, essa teologia da prosperidade, eu nunca concordei. Que a teologia da prosperidade é o seguinte: você vê aí certos ambientes aí religiosos, eu não vou falar o nome, porque senão eu vou terminar sendo banido aqui da plataforma do YouTube. Mas tem muita gente aí, né? Fala para você dar tudo que você tem, você dar a sua casa, seu carro, tudo aquilo que você conquistou, né? Por uma forma de sacrifício, que Deus vai te dar mais ainda. Gente, com Deus não se barganha. Com Deus você não barganha, você não pode fazer barganha com Deus. Se quer dar, se Deus pediu para você dar, então dá, entendeu? Mas não faz barganha com Deus não, de dizer, eu vou dar essa casa aqui para a igreja que Deus vai me dar 3, entendeu? Não cai nessa não, gente. Cai nessa não, porque isso aí é só pregação enganosa, sabe? Que esses pregadores da prosperidade, esses falsos profetas têm falado isso aí, né? E a gente vê que muita igreja tá cheia disso, né? A questão do dízimo também eu não concordo muito, entendeu? Quem quiser dizimar, dizima, sabe? Mas colocar uma obrigação ali de instituição do dízimo, eu não vejo
no Novo Testamento sobre a questão da obrigação de você dar o dízimo, entendeu? Se você quiser dar, tudo bem. Se você sentir no coração de dar, tudo bem, mas eu não vejo no Novo Testamento. Eu vejo lá que no Novo Testamento diz sobre a questão das ofertas, né? Que na igreja primitiva as pessoas ofertavam, ajudavam umas às outras, né? O que eu via na igreja, o que eu vi na Bíblia foi isso aí, no Novo Testamento, né? Então assim, eu acredito na oferta, na contribuição, entendeu? Por exemplo, se um dia Deus me abençoar de ser um pastor, um pregador, que eu creio que eu tenho um chamado de Deus. Eu sempre gostei dessas coisas voltadas à espiritualidade e eu sinto esse chamado dentro de mim. Mas para pregar a palavra, para ser subordinado a um sistema religioso e não ter a liberdade de você falar o que quer, entendeu? Mesmo uma coisa que seja correta, que esteja de acordo com a Bíblia, eu não quero, entendeu? Porque hoje em dia você vai em muitas igrejas, às vezes o pastor já fala, ó, é para você pregar sobre isso, né? Então eu quero ter minha liberdade, né, de estar pregando a palavra de Deus assim como ela é. Eu já li a Bíblia 13 vezes, né? Eu já li a Bíblia Sagrada 13 vezes. E é assim, gente, se você um dia experimentar de ler a Bíblia, você vai perceber que se você levar ao pé da letra, você vai ver que você vai ser uma ovelhinha negra, entendeu? Porque vai ser uma ovelhinha negra para eles, porque de certo modo igual a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então aí você tira o que diz, né? Que quando você conhece a verdade te liberta. Então, gente, que Deus ilumine vocês, que Deus abençoe, que vocês possam compartilhar, possam curtir, entendeu? As pessoas que forem visitar o meu canal aí, dá um curte aí, compartilha. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí, como eu disse, um dia Deus me abençoar, de eu ser um pregador do evangelho, de eu fundar a igreja, a única coisa que eu vou pedir para os irmãos é a oferta, dá o tanto que puder, entendeu? A igreja ali está precisando de R$1.500 para pagar o aluguel, para pagar a água, a energia. Então é isso aí que eu vou pedir para os irmãos para ajudarem, mas com o valor que elas quiserem, sabe? Por isso que eu sempre tenho falado para Deus que, a não ser que seja no plano dele, que eu quero que Deus me abençoe na minha área secular, para mim não ficar dependendo exclusivamente da igreja, sabe? Para mim não pesar os irmãos, mas eu peço sempre que a vontade de Deus prevaleça. Então que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine.